Para se fazer esse tipo de trabalho, a motivação para se engajar numa causa, e uma causa pela saúde de uma doença negligenciada como essa, é, na verdade, o que a gente vive no dia a dia ao tratar esses pacientes. Pacientes que não têm como se tratar em nenhum outro lugar que não o SUS, pacientes que são permanentemente prejudicados. Os diabéticos têm o maior índice de amputação no mundo, maior causa de amputação no mundo, maior causa de insuficiência renal no mundo, maior causa de cegueira adquirida em adultos no mundo. E essas pessoas estão escondidas por absoluta falta de cuidado, absoluta falta de um programa específico que seja eficaz. Então, qualquer pessoa que tenha a oportunidade de viver e de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, se engaja numa causa como essa. A Associação Carioca de Diabéticos é uma associação muito antiga, é a mais antiga do Brasil, tem 58 anos de existência, apenas 2 anos a menos que eu, né? Então, e ao conhecer a associação e ao ver que a gente podia tentar fazer alguma coisa para que os gestores de saúde, para que os meus colegas cirurgiões vasculares, os meus colegas médicos, os meus colegas da área de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, também entendam isso, eu acredito que nós possamos ainda fazer alguma coisa. Mas somente com essa união, somente com essa luta comum, nós vamos conseguir fazer isso. A doença é tão grave e ela está se expandindo tão rápido que, apesar de ser uma doença crônica, não transmissível, quer dizer, não é uma doença infecciosa, ela tem um comportamento de pandemia, que é uma epidemia mundial. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, a Federação Internacional de Diabetes calculava que em 2025 haveriam cerca de 320 milhões de diabéticos no mundo. Em 2013, no levantamento que ela mesma fez, ela teve a surpresa desagradável de encontrar mais de 380 milhões de diabéticos. E em 2013, fizeram-se novas projeções para que em 2035, ou provavelmente haveriam 580 milhões de diabéticos no mundo. Claro que isso não vai se cumprir, porque nós teremos muito mais que isso se nada for feito. No Brasil, meus amigos, são mais de 50 mil amputações de perna por ano. A cada 6 minutos morre um diabético no mundo. Né? Nós temos um comportamento absurdo das autoridades que se recusam a ver isso. Os diabéticos amputam e morrem, por isso que nós não temos uma legião de mutilados, né, nas ruas do Brasil. Porque quando um diabético pobre amputa uma perna, em menos de 3 anos ele já morreu. Porque ele fica em casa, ele muitas vezes é abandonado, e a família não pode fazer nada, e esse paciente vem a morrer por causa dessa incúria do nossas autoridades de saúde. Olha, algumas situações que se somam para destruir a saúde do brasileiro, né, talvez uma das maiores, possivelmente uma das mais perigosas, se não a mais perigosa, é o tabagismo. Que quando um diabético é tabagista, nós podemos afirmar que a possibilidade dele amputar, a possibilidade dele fazer uma insuficiência renal, a possibilidade dele infartar, a possibilidade dele ter um acidente vascular cerebral, aumenta tremendamente. Né? Uma amputação que já é mais de 20 vezes maior num diabético do que no não diabético. Um diabético que fuma, provavelmente ele vai dobrar essa possibilidade, porque ele tem também os seus vasos, né, que nutrem a perna do diabético alterados. O rim, a nefropatia diabética é causada por problemas vasculares no rim. O infarto, né, que já é um diabético que não fume, já é um paciente muito exposto ao infarto, principalmente o infarto silencioso, que mata e as pessoas nem sabem de que morreu. Esse paciente que fuma, com certeza ele vai ter mais, assim como um acidente vascular cerebral. É outra coisa importante saber a respeito do diabético, né? As pessoas falam muito, ouvem falar muito de que o diabético não cicatriza, né? E na verdade a situação não é bem essa. O diabético ele tem uma grande facilidade de ter infecção.
ele não cicatriza, na maior parte das vezes, porque a sua ferida infecta com facilidade. Isso acontece porque a doença causa também uma dificuldade imunológica e uma dificuldade de criar que o leucócito, que é a célula do sangue que nos defende da infecção, faça a migração, vá ao encontro das bactérias para combatê-las. Né? Então é uma situação muito importante e isso se reflete em outra situação. O diabetes é uma doença consumptiva, é uma doença que ela é crônica e debilitante e ela facilita tremendamente que também se instale nesse paciente uma infecção importantíssima no Brasil, que continua negligenciada, apesar de ser uma doença pré-histórica, que é a tuberculose. A tuberculose pulmonar no paciente diabético é mais comum e essa associação tem sido a causa de muitas mortes e de muito sofrimento para os pacientes do SUS, e independente disso. Lagoa Rodrigo de Freitas, saímos da Zona Norte, estamos na Zona Sul do Rio. Em homenagem ao Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes, a Associação Carioca de Diabetes vai promover hoje um abraço simbólico aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um grupo de cerca de 300 pessoas logo mais vai formar um enorme círculo simbolizando um abraço, uma guirlanda, né, com balões azuis, que é a cor da diabetes. E o que já está rolando desde cedinho são as tendas que estão espalhadas por aqui na Lagoa, na altura do Parque dos Patins. Elas estão fazendo testes de glicemia, pressão arterial, verificação do peso, exames dos pés também para o diabético aí que já foi constatada a doença, para ver se tem risco ou não de amputar. Enfim, você que acha que tem diabetes, que está na dúvida, vem para cá, que as ações vão até 2h30 da tarde. Eu estou aqui com o cirurgião vascular, o doutor Jackson Caiafa, presidente da Associação Carioca de Diabéticos. Doutor, muito diabético aqui hoje, bom dia. Como sempre, bastante diabéticos. O Brasil hoje tem mais de 12 milhões de diabéticos. É o 4º país do mundo em número de diabéticos. E aqui, com o aviso de vocês, nós vamos ter mais ainda, com certeza. Tanás, bom dia. Tudo tranquilo, um prazer falar com você de novo e falar sobre o grande problema que é o diabetes, né? Sem dúvida, é uma doença complexa, é uma doença que atinge todo o organismo, toda a economia, como nós falamos. E o grande problema é a educação, é o conhecimento. Você tem razão, o paciente não cumpre, mas o paciente também não sabe. E o grande problema, e que nós lutamos muito, é para que o governo federal, estadual, municipal percebam isso e entendam que remédio só não trata diabetes. O que nós precisamos é educar a equipe de saúde, da atenção primária, para que eles possam ser os tutores desses diabéticos. E ensinem e façam com que esses diabéticos aceitem se tratar melhor. Diabetes agora. Exatamente. O remédio para diabetes. Exatamente. Só emagrecendo, porque na verdade ele muitas vezes engordou quando ele estava ficando diabético. Aí ele tem crises de hiperinsulinemia, que é muita insulina, que absorve muita glicose, faz ele ter mais fome, ele come mais e vai engordando. Quando o diabetes piora, se instala definitivamente, ele começa a não usar a glicose que ele come. E o organismo começa a fazer ele emagrecer. Mas se ele, antes, fizer exercício físico, fizer a dieta adequadamente, tomar o remédio corretamente, ele pode até reverter o quadro inicial dele de diabetes. É ingerir alimentos, refrigerantes. Se a pessoa soubesse a quantidade de açúcar que tem num copo de Coca-Cola, ele nem chegaria perto, porque quase a metade do copo é só açúcar. Exatamente. Tudo que tem trigo tem açúcar, né? Tudo que pão, você estava falando aí, eu estava ouvindo, da manteiguinha gostosa no pão, é verdade, mas o pão é terrível para o diabético, se ele não souber comer só a quantidade adequada. Não é para ser radical, né? Não é parar de tomar isso tudo, refrigerante, nem manteiga, né? É
Com moderação, né, doutor? A moderação é essencial. Em algumas coisas, a moderação tem que ser mais radical. Quer dizer, olha, a realidade é a seguinte, eu ontem, inclusive, estava participando de uma mesa redonda com um outro membro da Associação Carioca dos Diabéticos, que é o Dr. Isidoro, e ele fez uma palestra ontem, assim, monumental, sobre educação alimentar e sobre a alimentação. E ele mostrou com toda clareza lá que é melhor você comer batata inglesa do que aipim. Tá? É melhor você comer batata inglesa do que arroz. Né? Porque o açúcar da batata inglesa, ele tem um modelo diferente de absorção. Isso só vai saber o seu endocrinologista e o seu nutricionista. Eu mesmo não sabia, fiquei todo feliz de saber que eu posso comer um pouquinho de batata, desde que não seja frita, né? A maioria das vezes, sim, a frutose é diferente. Mas tem algumas frutas que se deve comer menos, por exemplo, banana. Banana é uma fruta que tem muito açúcar que pode prejudicar, outros menos. Uva também, entendeu? Olha, como eu te disse, eu sou cirurgião vascular, eu participo um pouco mais por causa dos diabéticos. E realmente a maçã, eu ouço sempre dos colegas que é uma boa indicação para se comer de fruta. Inclusive libera o pecado que tem em cada um de nós, né? Tá certo, caralho. 45% a 50% dos diabéticos não sabem que é diabético ainda. Né? Durante os primeiros anos de acontecimento do diabetes, se a pessoa não tem o hábito e se não tem a orientação de fazer a triagem por pertencer à família de diabéticos, por ser obeso, por ter os diversos fatores de risco envolvidos, ele não faz nada. E ele, como os sintomas são muito leves às vezes, ele está urinando mais, está bebendo mais água. Mas ele acha que, por exemplo, que está ficando mais velho, tem a próstata maior, e por causa disso mesmo, está comendo mais e está emagrecendo. Não está comendo mais, a gente nunca disse que está comendo mais. Então, os sintomas são leves no início. E durante esse período ele não diagnostica. Nos países em desenvolvimento, no Brasil, a média para diagnóstico é 5 anos. Mas quanto mais tempo se fica sem tratamento, maiores são as complicações depois. O senhor diz a média como assim? A média de diagnóstico. Pegar todas as pessoas no SUS, por exemplo, em que foi feito o diagnóstico. Quanto tempo, pelo tipo de complicação que ela já tem e tal, quanto tempo a partir do primeiro sintoma que ela lembra, até o dia que foi diagnosticado? Uma média de 5 anos. Entendi, quer dizer, a pessoa leva 5 anos até o início dos primeiros sintomas, sem que ela perceba ou tem o sintoma, mas ela não percebe bem ou não liga para ele. Né? Aqui nós já diagnosticamos diabetes em pessoas que já têm 10 anos de diabetes, que ela afirma, tal dia eu tive assim, tal tempo eu tive assim, a minha glicose estava alta, mas não me falaram nada. Aí uns 10 anos depois tem 500, 600 de glicemia. Nos casos extremos, né, quais são os sintomas assim que aparecem? Os sintomas mais comuns de diabetes, que causam, levam ao diagnóstico logo, é isso. São esses mais ou menos que eu já falei. Você tem uma sede muito grande, bebe muita água e urina muito. Mas não é urinar muitas vezes, é urinar muitas vezes em grande quantidade. Tá? Então por isso você perde água, bebe muita água. Você tem muita fome, come bastante e continua emagrecendo. Tá? Então é um sintoma também, que são os sintomas mais comuns. Os outros sintomas podem ser de muitas outras doenças. Esses dois juntos normalmente levam ao diagnóstico. Ele pode perceber que onde ele urina, onde respingou a urina, está juntando formiga, porque a glicose está saindo da urina. Né? São coisas que acontecem. Tá. Em números, estatísticas aqui no Brasil, a gente tem quantas pessoas que padecem desse mal? Segundo a Federação Internacional de Diabetes, calcula-se que no Brasil hoje tem cerca de 12 milhões de diabéticos. Isso é bastante grave, uma situação muito complexa, porque o Brasil já é o 4º país do mundo em número de diabéticos, número absoluto de diabéticos. Nós perdemos para os Estados Unidos, para a Índia e para a China.
E essas pessoas, elas já são diagnosticadas, fazem tratamento, como é isso? Isso é um cálculo, porque desses provavelmente 40% não sabem que são. Né? E dos que sabem que são, nós podemos garantir que pelo menos 30%, 40% não trata praticamente nada. Ele trata muito mal. E apenas os 10% a 20% tem um tratamento correto. Isso leva a um problema muito grave de saúde pública, que são as complicações do diabetes. Outra coisa, Dr. Jackson, quais são os fatores que levam as pessoas a se tornarem diabéticos? O diabetes tipo 2, que é o diabetes principal, que tem, né, o maior número de casos, 90% dos casos, e é o que tem essa pandemia de diabetes, os fatores principais são uma carga genética, que realmente é importante, mas não obrigatório, e o estilo de vida, né? A atividade física, obesidade, são coisas que pioram a carga genética e levam ao aparecimento da doença. Obesidade, a carga genética, sedentarismo. Sedentarismo, tipo de vida, né? O tipo de comida, de alimentação que você come. Isso tudo influencia a pessoa. Tudo isso influencia muito fortemente. Hoje em dia se considera que o principal fator é a obesidade. Né? Os Estados Unidos têm uma epidemia de obesidade, teve essa epidemia e realmente aumentou muito o número de diabéticos, e o Brasil está vivendo isso agora. Né? Um aumento estrondoso do número de diabéticos por causa do aumento da obesidade na população. Tá. Outra coisa, doutor Jackson, hoje é o Dia Mundial, né, de combate. No dia a dia, como é que a pessoa pode fazer para tentar ver se ela tem diabetes? Todos os postos de saúde têm gente qualificada para fazer esse diagnóstico. Se a pessoa desconfia disso, sabe que tem, ele deve procurar. Mas a gente tem que inverter essa equação, sabe, Genilson? A responsabilidade por procurar o diabético é do poder público. Tá? Se não é em quem tem dinheiro para ter saúde privada, tudo bem. Mas para todo mundo que depende da rede pública de saúde, quem deve procurar é o setor público. E você não vê isso. Né? Evita-se fazer campanhas como essa que nós estamos fazendo aqui agora, que são campanhas que descobrem pessoas que já são diabéticas há algum tempo, com 400, 500 miligramas de glicemia, porque não são vistas no dia a dia por quem devia ver. E isso, a ausência de educação das equipes de saúde, a ausência de treinamento e capacitação dessas equipes, e a ausência de sequer um porquê de importar ou não dos gestores, faz a diferença, fazendo com que os nossos diabéticos estejam entre os mais maltratados do mundo. Uma coisa, doutor Jackson, o diabetes tipo 2 é o mellitus que o pessoal se refere? O diabetes mellitus é o diabetes que tem açúcar na urina, né? Porque, na verdade, o diagnóstico foi feito por Hipócrates lá atrás, esse nome, né? O mellitus é porque tinha urina doce, né? Então, mas o diabetes mellitus, ele tem alguns tipos, é uma doença mais ampla. Os dois tipos principais são classificados como 1 e 2. O tipo 1 é o tipo que atinge mais a criança. Na verdade, ele é quase que uma reação autoimune, uma reação de uma doença autoimune a uma virose, alguma complicação. Isso tem cerca de 7 a 10% de todos os diabéticos. O principal aumento e a principal pandemia é com o diabético tipo 2, né, que é esse que depende de uma carga genética e depende também do estilo de vida, da obesidade, do exercício físico. E esse tipo de coisa em que você não vê o gestor trabalhar efetivamente. Procurar o diabético, educar o diabético, trabalhar para que ele não complique. E ao fazer isso, nós temos uma doença que é a maior causa de amputação, a maior causa de cegueira, a maior causa de insuficiência renal com diálise. E com uma grande participação em infartos do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Se isso tudo não toca o coração do nosso gestor, eu não sei o que vai poder tocar. E a gente fala e continua a mesma coisa. É uma doença que, uma vez diagnosticada, a pessoa consegue conviver com ela normalmente, desde que tomando esses cuidados? Tem duas coisas que têm que ser consideradas. No início da doença, do diabetes tipo 2, quando o paciente é obeso e está diabético mais por causa da obesidade, se ele consegue emagrecer e se ele consegue se manter magro, muitas vezes ele consegue trazer uma remissão da doença, não é cura.
a doença volta a se manter escondida, sem dar problema para ele. Né? E, além disso, o que a gente tem que trabalhar fortemente é que ainda não existe cura. Porque vocês vêem muito charlatão, muito anúncio de cura do diabetes. A própria cirurgia bariátrica, ela é considerada que ela pode levar a uma remissão. Remissão é você diminuir até acabar com o diabetes naquele período, mas fatalmente mais tarde ele deverá voltar. E hoje qual a intenção aqui na Lagoa? É chamar a atenção desses gestores que eu falei para você. Chamar a atenção deles de que se eles não fizerem, nós podemos fazer. Né? Se eles não quiserem fazer, nós vamos forçar a barra para fazer e vamos trazer para eles essa ideia sempre. Vocês não estão tratando dos diabéticos como eles devem e têm que ser tratados. E a população não tem a menor noção disso, né? As pessoas costumam culpar muito o diabético, ele não se trata, ele não quer saber, mas que educação ele teve? Né? Quem é que se dedicou parte do tempo a sentar do lado dele, explicar, mostrar o quanto que o diabetes pode ser pernicioso para a saúde dele, porque não é só matar. Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Né? Difícil é morrer devagarzinho. Morrer perdendo a perna morreu. Morrer perdendo a vista, um olho, né? Você deixou de enxergar, seu olho morreu. Se você tiver um infarto, parte do seu coração morreu. E se você tiver insuficiência renal, o seu rim morreu. Então, vamos morrer inteiros. Diabético, vamos morrer inteiros e no tempo certo. Eu vou fazer uma pergunta clássica e óbvia quando você trata pacientes de diabetes. Né? Mário, você trata do seu diabetes? Tomo remédio. Tomo medicação, metformina. Você? Mesma coisa, tomo remédio. Você toma um remédio. Essa pergunta clássica tem sempre essa resposta clássica e insuficiente. Tratar do diabetes, para que o diabético se trate adequadamente, o remédio é uma das coisas que ele tem que tomar. A mudança no estilo de vida, né? Uma alimentação mais saudável, mais adequada, mais balanceada. E a realização de exercícios físicos, não precisa ir para a academia malhar e ficar fortão, não. Mas você tem que gastar a sua glicose, tem que caminhar, tem que dar sua corridinha, andar de bicicleta, fazer exercício. Se isso não acontecer, você não está tratando o seu diabetes. Em relação, o que todos vocês devem saber, em relação ao maior perigo que pode levar à amputação, a parte arterial pode levar, mas o maior perigo diz respeito às lesões dos nervos que inervam a perna. E a lesão que acontece é chamada de neuropatia diabética. O nome pomposo é polineuropatia sensitivo-motora distal do diabético. Isso quer dizer que tanto os nervos que inervam os músculos, como os nervos que inervam a pele para sentir, podem estar alterados. E um dos primeiros sintomas é você não perder a sensação de tato. Acontece nos pés, nas extremidades, acontece nos pés, pode acontecer nas mãos. As mãos não têm lesões tão grandes que as mãos estão sempre sob sua visão. O pé você esquece até que tem. Né? Então, uma vez que você parou de sentir dor, parou de sentir temperatura, parou de sentir pressão e tato, você pode se machucar com muita facilidade, porque você não sente o que está acontecendo. Tem um grande cirurgião americano chamado Andrew, tá? Em que ele tem uma frase muito característica em inglês, que eu não vou falar em inglês, mas eu vou traduzir para o português para vocês. Ele diz o seguinte: o que você não sente pode te machucar. O que você não sente pode te machucar. Se você não sente, você só pode se prevenir se você souber disso e tomar cuidado. Então eu falei com você, não ande descalço. Né? Não use sapato apertado. Né? Não ande em lugar que possa ter lugar para te machucar. Não vá na praia achando que todo mundo está correndo na areia e a areia está quente, você acha que não está quente e continua andando. É porque você não está sentindo, você pode fritar o seu pé. Certo? Então tem muitas coisas. Ao calçar o seu sapato, sempre olhe dentro do sapato antes, porque pode ter caído alguma coisa lá dentro. Se a gente calça o sapato com um grãozinho de areia, a gente sente. Né? Vocês podem calçar o sapato com uma... Obrigado.
Vocês podem calçar o sapato com uma pedra lá dentro, não sentir e no final do dia vocês estarem com os pés machucados. Tá? Então o que nós vamos fazer é um exame. Vou te mostrar que não vou furar, não é furar, não vai doer, tá vendo? É encostar. Sentiu encostar? Sentiu aqui? Tá? Eu vou encostar nos seus pés, de um lado e do outro. Não vou falar quando encostar nem de que lado eu estou. Você vai colocar as duas mãos para baixo, vai fechar os olhos, porque esse jogo não pode roubar, certo? Não pode roubar nesse jogo. E eu vou encostar, não vou dizer aonde. Tá. Se você sentir que é na perna direita, você levanta a mão direita. Se você sentir que é na perna esquerda, você levanta a mão esquerda. Tá bom? Esse é o exame de quem não tem problema nos nervos em relação à sensibilidade de toque, né? De tato, que é a sensibilidade que é chamada sensibilidade protetora. Então você ainda tem uma certa proteção. Um outro problema que acontece nos pés diabéticos é o ressecamento. Você já tem os pés ressecados, porque o que controla isso aqui também é o sistema nervoso. Então, ao olhar o seu pé, eu já sei que você não tem problema de sentir a pressão, de sentir o toque. Mas você tem um problema já neuropático de estar com as glândulas que deveriam deixar sua pele mais maleável, mais adequadamente nutrida. Os seus pés não estão nutridos. Então eles estão ressecados com várias áreas. Simples tratar disso. Passar creme no pé toda noite. Chama a esposa, fazer massagem no pé dele todas as noites, entendeu? Isso aí, além de aproximar mais do casal, certo? Qual é então, o creme? O creme é qualquer creme hidratante, tá? Qualquer creme hidratante. Quanto menos perfume o creme tiver, melhor. O creme que se usa muito é o creme de ureia, que não tem perfume, é um creme próprio para isso. Pode ser usado, mas qualquer creme hidratante pode ser usado, tá? A orientação que eu tenho que te dar é exatamente essa. Você me disse que sente queimação nos pés. Não vai falando muito. Chega a ser de noite? Você à noite tem queimação? Ou só durante o dia? É só quando estou andando. Só quando anda muito? Andando muito. Opa. Isso pode ser o início de alguma coisa, mas não tem ainda que te medicar. Eu sei. Se você controlar a sua glicose, isso tudo pode se reverter ainda. Tá bom. Tá bom? Controle-se que o seu diabético será controlado. Você está sentindo adequadamente, tá? Isso não quer dizer que você não tenha neuropatia, principalmente essa dolorosa. Tá? Nessa fase, se você se tratar muito bem e tratar da neuropatia bem, ela pode ser até reversível. Você parar de sentir a dor e não evoluir ou diminuir a evolução para a fotossensibilidade. Mas independente disso, você tem esse outro problema, que é o problema da artéria. Tá? Você tem as artérias já lesadas, já tem muita dificuldade de palpar os seus pulsos. E quando você anda rápido, a tendência é que você sinta essa dor, né, depois de uma distância, com certeza mais de 200, 300 metros, né? Então você é obrigado a parar. Na realidade é o seguinte, eu tenho feito muita caminhada, mas na corrida que eu não consigo fazer. Sim, quando você corre, quando aí faço você uma gasta caminhada mais, maior, isso. aí você durante a corrida, porque como você ainda tem pulso, o sangue ainda está chegando. Mas a tendência é que você, se não se tratar adequadamente, você passe a ter mais dificuldade e depois ter dificuldade até para ir caminhando.
Tá? Você pode correr, não tem problema não. Procura usar um bom tênis com cuidado para diminuir o impacto, tá bom? Mas se estiver te incomodando muito, faça só a caminhada, mas não deixe de fazer a caminhada. Demerval, você é diabético há quantos anos? Você sabe que é? Eu acredito que deve ter mais ou menos 6 anos. Com 6 anos você sabe mais ou menos que é diabético. Você se trata onde? É no serviço público, né? Me trato em serviço público aqui da cidade. Qual é o posto de saúde? Oswaldo Cruz. Posto de Oswaldo Cruz. Você, além de lá, já te mandaram a algum outro lugar para você avaliar alguma coisa? Não, eu me tratava em outro posto de saúde que era na Sorocaba. Tá. Depois Agora que eu vim para cá, aqui foi a primeira vez no Oswaldo Cruz. Mas tanto aqui como lá na Sorocaba, você nesses 7 anos que é diabético, você alguma vez teve o seu pé examinado? Não, só aqui na cidade Depois uma vez. Você trocou, Depois que eu troquei de médico. Trocou de médico e pediu. Isso. Foi isso que aconteceu? Foi. Dos 7 anos anteriores, Nunca. mesmo quando você queixava, nunca foi examinado o seu pé. Nunca. Tá ótimo. Esse é um problema, né? Apesar de muitas vezes já terem até sido feito treinamento em boa parte da rede primária, o que nós vemos hoje é ainda uma rede primária que poderia fazer mais, poderia examinar melhor esse paciente, poderia orientar melhor esse paciente. Pacientes assim existem aos montes, muita gente, e que não sabem que, como por exemplo temos aqui agora o Demerval, já tem uma neuropatia autonômica, né, em que já está causando algum problema para ele, está com os pés já ressecados, tem uma neuropatia sensitiva dolorosa, que é o início da neuropatia, que pode vir a causar problema. Ele está sentindo dor, inclusive, para dormir, ardência nos pés, né? E além disso, ele tem também, nunca foi feito o exame nele, uma arteriopatia periférica, ainda numa fase relativamente boa de se tratar. Ele não vai precisar de cirurgia agora, mas ele já tem que saber disso. E até, quem sabe, isso sirva de mais estímulo para ele tratar melhor do diabetes dele. (104, Leandro, tá normal. Sua glicemia, tá? Só passar aí pra medir a pressão ali do lado, tá? A Marina deu 100. Gravado. É normal, tá bom? Passar ali ao lado para fazer a pressão. Tá vendo? Normalmente é um pouco mais, porque ela ficou alta. Apesar de ter 58 anos, né, como já disse, a Associação Carioca de Diabéticos é uma associação extremamente carente, é uma associação que sequer tem uma sede própria, que tem que ficar vivendo de favores, né, e não tem subsídios, não tem subsídio governamental e muito pouco apoio da indústria farmacêutica e da sociedade civil de uma forma geral. A necessidade das associações de pacientes terem alguma força é que essas associações, esses grupos de pessoas, eles se dedicam com mais força, se dedicam com mais calor, ir atrás de um tratamento adequado e de poder fazer alguma coisa e pressionar as autoridades. Então, o que eu posso solicitar, o que eu posso pedir e que a gente tenta todo dia é conseguir esse apoio da sociedade civil, conseguir esse apoio do empresariado, conseguir esse apoio até do governo, para que a gente possa ajudar o governo a fazer aquilo que ele ainda não sabe fazer, mas que pode fazer com o apoio de quem vive isso todo dia.